Evangelho segundo Mateus 28, 18 ao 20 diz: E portanto disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de transcender aos céus. Essa foi a chamada de Jesus, não somente para os seus discípulos naquela época, mas essa é uma chamada para você hoje, jovem. Essa é uma chamada para mim. Não é somente um texto que eu li aqui, é a promessa da fidelidade de Deus na sua vida. Amém? Iniciado em Reinhut, na Alemanha, no século XVIII, o movimento de oração contínua que durou mais de 100 anos, chamado Morávios, eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a serem respostas de oração. No entanto, 2 jovens moravianos que moravam no sul da Alemanha, na cidade de Reinhut, esses 2 jovens de 20 anos cada um ouviram sobre uma ilha do leste da Índia, cujo dono era um grande agricultor da sua época. Ele era ateu. Ele tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 escravos, feitos deles pessoas que iam morrer ali como escravos e nunca iriam ouvir falar da promessa do Evangelho. Esses 2 jovens, eles fazem contato com o dono dessa ilha, eles perguntam se poderiam ir para lá como missionários, e a resposta do dono foi imediata: nenhum pregador chegaria nessa ilha, nem vem com essa história. Então eles voltaram a orar com o seu grupo, com a sua igreja de oração em Reinhut, e eles fizeram uma nova proposta para esse dono: e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? Então esse homem, ele disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o seu transporte, o transporte desses 2 jovens. Então esses 2 jovens, eles usam o valor da sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro ali era intenso naquela igreja, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles seus entes queridos, pai, mãe, tios, avós, primos, enfim. E quando o navio ele toma uma certa distância, já naquele porto, os 2 jovens estavam ali na parte superior do navio, somente eles 2. O choro era intenso de toda a igreja, dos pais, dos irmãos, porque nunca mais viriam esses 2 jovens. Então eles se abraçaram e gritaram, e suas últimas palavras foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. Hoje, essa região da Índia, essa região da Ásia, é uma das regiões mais evangelizadas no ano de 2024, através desses 2 jovens que saíram de Reinhut, na Alemanha. Louvado seja o Senhor! Essa não é uma história. Você pode
não vou dizer dar um Google aí, você pode ir lá no chat GPT, seu melhor amigo, meu também. Essa é uma história verídica do que Deus pode fazer segundo a nossa obediência a Ele. Amém? Jesus aparece a 7 discípulos. João 21. Farei a leitura. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando peixes, porque estavam distantes. Asas em cima de peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes selecionados, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele me disse: apacenta-te os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-me: segue-me. Quem é este homem? Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem que há mais de 2000 anos passou aqui nessa terra. Hoje nós vamos falar sobre a história do apóstolo Pedro. Quem é este homem?
da nossa promessa de fidelidade a Deus. Pedro, ele está aqui essa noite. Pedro, o sangue do coração de Pedro corre em nossas veias. Quem foi este homem? Peço licença para retornar a esse texto no final da minha pregação. Pedro, fragmento de pedra, rocha, aquilo que dissolve. Ele pregava e os corações eram quebrantados. Ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Ele abriu a porta para os gentios. Filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida. Ele era casado, ele era um empresário de pesca. Ele era um homem como nós, um homem de dores. Ele anda ao lado de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que nasceu em uma manjedoura emprestada e que morreu numa cruz, numa maldita cruz também emprestada. Esse era Pedro, que andava ao lado de Jesus. Ele morava em Cafarnaum, na margem norte do Mar da Galileia, próximo a Betsaida. Pedro, nada mais, é o retrato da nossa realidade no ano de 2024. Pedro, ele é o melhor retrato da nossa identidade. Ele era aquele que vivia em trancos e barrancos. Pedro nasceu na região do Mar da Galileia, está registrado em Lucas 5, ele nasceu, ele trabalhou nesse lago, que está a mais de 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, ao lado das montanhas de Golã e das montanhas da Galileia. Um dia Jesus estava pregando para as multidões, nas aproximações do lago da Galileia, ele avista 2 barcos e ali estava Pedro. Pedro e Jesus conversam e Pedro diz que o mar não estava para peixes. Mas Jesus enfaticamente, ele diz: Pedro, lança as redes ao mar, Pedro. E Pedro, muito sagaz, muito altivo, quizás, Pedro, ele sabia muito bem, porque ele conhecia aquele mar. Ele não só era ali, nessa ocasião, um discípulo, ele era líder dos apóstolos, mas ele também era um empresário de pesca. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele diz para Jesus que o mar não estava para peixes. Mas Jesus, aquele que era e há de vir, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que tudo aponta para ele, porque ele é a nova Jerusalém, ele é um leão da tribo de Judá, ele sabe do dia de amanhã, ele sabe aquilo que você passou ontem, ele sabe aquilo que está no íntimo do seu coração. Ele diz para Pedro: Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro, ainda que incrédulo, ele diz: Jesus, sobre a tua palavra lançarei as redes. E o que acontece? Ali acontece que as redes começam a arrebentar de tantos peixes, mais de 150 peixes selecionados, começa a arrebentar naquele barco, e Pedro já não sabe mais o que fazer, porque Pedro sabia que ali não era um dia para pesca, mas Pedro, ele diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: arreda-te de mim, não sou digno, sou pecador. E Jesus disse: a partir de hoje farei de você um pescador de homens. E essa palavra não foi somente para Pedro. Jesus essa noite te convida para que você seja um pescador de homens. Amém?
Jesus, ele quer fazer esse convite para você essa noite. Eu não sei da sua história, mas o Alfa, o Ômega, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, Ele sabe muito bem o que passa no seu íntimo. Ele te conhece, você não é fruto do acaso. Jesus tem um propósito profundo na sua vida. Você não foi feito somente para estar em uma academia, em um colégio, em um colegiado, em uma escola particular, indo para uma faculdade, indo fazer um intercâmbio fora do Brasil, e depois casando, indo almoçar na casa da sogra dia de domingo e voltando, e tendo um cachorro que te odeia, mas você fala que ele te ama. Não, Jesus, ele te fez para coisas maiores. Ele tem um propósito profundo na sua vida. Ele quer mudar realidades. Ele veio para separar o joio e o trigo. Ele sabe o que passa no íntimo do seu coração. Quem é a pedra que a igreja está edificada? Há um trocadilho no grego que diz a palavra Petra e a palavra Pedro. Petra é pedra, uma rocha inabalável. Petros, Pedro, é um fragmento de pedra. É um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Pedra não deriva de Pedro, mas Pedro deriva de pedra. Ou seja, eu também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre essa pedra, essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Louvado seja o Senhor por sua palavra. A igreja não está ancorada nas palavras de Pedro, mas a igreja não está ancorada no Pai da eternidade, no Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo, aleluia! Jesus é a pedra da qual a igreja está edificada. Jesus é o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja. O dono da igreja, ele traz chagas em suas mãos. Não existe, Bonfim, você já viu algum pastor com chagas em suas mãos? Não existe, meus irmãos. A igreja, ela foi comprada com sangue, um sangue maldito na cruz, para que hoje você estivesse aqui, para que você suportasse as dores desse mundo. Foi para isso que Ele comprou a sua vida naquela maldita cruz. Amém. Pedro a todo tempo falava para Jesus: não vá para a cruz. Até o ponto que Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Mas isso não quer dizer que Jesus queria tirar Satanás de Pedro. Ele queria simplesmente que a ideia de Satanás saísse da vida de Pedro, mas ficasse o apóstolo. O apóstolo era de Cristo. Aquele que foi escolhido em oração, Jesus, Ele escolheu os seus 12 discípulos. E os seus 12 discípulos, eles foram escolhidos em oração. Pedro, ainda que muitas vezes Pedro não se sentia um apóstolo mais, que por tanta mancada que Pedro deu, ele não se sentia mais um apóstolo. Mas Jesus, Ele escolheu os seus 12, e não foi por um mérito de sorteio ou habilidades específicas, mas Ele se retirou, Ele orou, e Jesus, Ele sabia que Pedro tinha capacidade, segundo o coração de Deus, para ser um líder dos apóstolos. Porque eu estou dizendo isso não somente algo teológico, mas para dizer que às vezes você pode pensar que a sua vida foi um erro, que a sua vida
ela não tem sentido, que a família da qual você veio não é uma família da qual você merecia. Você merecia algo melhor, mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor sonhou com você desde do ventre da sua mãe. Você foi escolhido por Ele. Ele te ama profundamente e Ele tem um propósito para que a sua vida alcance outras vidas neste mesmo propósito. Jesus, Ele sempre quis investir na vida de Pedro. Ele sempre quer investir na nossa vida. Eu moro na Espanha há quase 12 anos. E na nossa cidade, eu moro em Salamanca, na Espanha. Salamanca é uma cidade que tem onde abarca a primeira universidade da Espanha. A cada 3 pessoas da nossa cidade, é um jovem de 18 a 25 anos. Então, é uma cidade que respira universidade. Ali tem pessoas de mais de 100 nacionalidades diferentes. É um lugar, ao mesmo tempo, hostil. É um lugar de muita depravação na rua. Enfim, já vi barbaridades ali. Mas aonde há pecado, ali é um lugar que você deve lançar as redes. É um lugar propício para o Senhor mudar histórias. Eu não sei, eu imagino aqui que vários aqui estão na idade de faculdade. Eu conheço vários jovens que chegam na nossa cidade e se desviam. Vários jovens que, esses jovens, eles simplesmente encontram outros prazeres. E a Espanha, para que vocês possam ter uma noção, é um país que tem 48 milhões de habitantes e somente 4.500 igrejas evangélicas. Na nossa cidade, se não me engano, hoje tem cerca de 5 igrejas, né, Esther? Hoje, de 5 igrejas sérias. Nos últimos 10 anos, se fecharam quase 15 iniciativas de igrejas. E, meus irmãos, eu estava um dia, na Espanha existe um aplicativo, que eu acho que aqui existe também, se chama BlaBlaCar. Eu acho que vocês conhecem, né? É bem famoso lá na Espanha, bem famoso. E ele é bem seguro lá. Então, eu sempre compartilho viagens, porque a gente viaja muito. E foi uma moça, e eu me lembro uma moça universitária, ela foi ela e mais 2 pessoas, enfim. E eu me lembro que ela me pergunta: o que você faz? Eu ia para a África nesse momento. E eu disse para ela, e ela, uau, super legal, o que você vai fazer? Eu disse para ela de um projeto que a gente tem, com discipulado, a 10 simples igrejas ali, e ela não era crente, ela era ateia. E ela começou a me perguntar aonde nós vamos depois dessa vida, tantas coisas do tipo, e eu falei para ela, expliquei para ela algumas coisas, 1h30 de viagem. Essa moça me diz: nunca, ninguém até hoje me explicou a história do Evangelho e da história de Jesus Cristo. Se alguém tivesse me falado isso antes, teria evitado muita coisa na minha vida. Você tem uma Bíblia para me dar? 1h30 atrás ela era ateia. Ela era ateia. E eu disse para ela: olha, eu não tenho uma Bíblia aqui. Isso era toda a conversa em espanhol. Então, eu disse: mas na Apple Store tem a Bíblia que você pode baixar.
Aí ela já foi lá e baixou, e tinha um rapaz atrás, que eu achava que ele era mudo, é sério. Ele era autista, alguma coisa, gente. E o rapaz atrás no carro, ele diz: ô moço, você tem uma Bíblia também para mim? Porque eu quero conhecer esse Deus. Ele me fala isso. E eu disse para ele: eu não tenho Bíblia para você também não, mas a gente tem a Apple Store. Ele baixou a Bíblia também, enfim. Como é uma cidade de passagem, ali parece um aeroporto, digamos assim, eu nunca mais ouvi falar desses dois jovens. Porém, a semente deve ser plantada. Um planta, outro rega, o outro come. E assim o reino prospera. Não existe coração incrédulo que resista à presença de um Deus transformador. Não há. Nós temos que pregar o Evangelho, porque foi através dele que fomos alcançados. Somente através dele. Pedro, ele não compreendia com profundidade quem era Jesus. Assim como nós não entendemos 100% quem é Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Pedro, ele é o nosso retrato. Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro desistiu. Chegou um momento da história que Pedro desiste. Mas Jesus não desiste da vida de Pedro, assim como não desiste da minha e da sua vida também. Jesus, ele arma um cenário na queda de Pedro. Porque há somente 2 lugares na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, que aparece a palavra braseiro, que foi aonde Pedro negou Jesus e aonde Pedro foi restaurado por Jesus. E isso foi proposital. De repente, se ouve os gritos no mar, dizendo: filhos, filhos, lançai as redes ao mar. E aquele barco começa a arrebentar de tantos peixes. E de repente Jesus, para curar a psique de Pedro, as suas memórias, para dizer que Pedro era amado, e da forma que Pedro caiu, eu vou te levantar. No mesmo lugar que Pedro foi derrotado, eu vou trazer uma nova esperança. Porque Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. E Jesus arma aquele cenário, ele arma a mesa, e ao lado ali de João, eles ceiam, e Pedro constrangido com aquele tal amor, com aquele profundo amor eterno, Pedro se desarma, e Pedro volta a ser o apóstolo. Jesus, ele fez isso de maneira proposital, para curar a psique de Pedro, porque Pedro já não se sentia mais apóstolo. Hoje Jesus, ele está aqui, e ele está aqui para renovar, para restaurar o seu ministério, para restaurar a sua vida, o seu cajado. Deus, ele sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua, porque ela foi comprada com um alto preço naquela cruz. Porque tudo aponta para Ele, porque Ele é o Messias, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o Salvador, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o poderoso, Ele é o manso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele único que nasceu de virgem e nunca haverá alguém como Ele. Esse é o nosso Deus, o manso. Ele é poderoso, Ele é glorioso,
Ele é compassivo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe, Ele é o forte, o Deus poderoso, Ele é amável, Ele é manso, o seu caráter é inabalável, a sua palavra é a maior prova de amor por nós. E por isso que eu li aqui a santa palavra, porque é ela que liberta, ela transforma, e é ela que nos levará para a nova Jerusalém, aquela que não haverá choro, nem ranger de dentes, mas um dia encontraremos com o glorioso, aquele que há de vir e julgar os vivos e os mortos, pelo poder da sua santa palavra. Ela é a única em quem podemos confiar. Louvado seja o Senhor pelo seu santo nome. Sem emocionalismo, sem nada. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O rapaz do piano, ele pode se apresentar aqui, por favor? E de maneira racional, eu gostaria nesse momento que você baixasse a sua cabeça. Eu poderia estar em muitos lugares, você também. Estar aqui não foi uma coincidência, mas foi algo armado, um cenário que Jesus, assim como Jesus restaurou a vida do apóstolo Pedro, Ele quer restaurar áreas específicas da sua vida. Então você, meu irmão, você, minha irmã, eu não sei como você se encontra hoje, mas o Senhor, Ele sabe. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Não há outro Deus como esse. Ele quer restaurar o seu ministério, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te dar um propósito. Existem pessoas que têm existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não seja mais um desses. Plante coisas na eternidade. Ele espera isso da sua vida. A sua vida foi feita com um propósito de agradar a Deus. Jesus, Ele nunca disse que você seria feliz. Ele disse para você ser obediente. Aquele que foi obediente a uma morte, a morte de cruz. É sobre a cruz que eu quero falar. É sobre a cruz que Jesus te manda hoje, te chama hoje. Que o Pai da eternidade te chama, é o príncipe da paz. Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai? Pois só Ele tem palavras de vida eterna. Para onde irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde irei? Senhor, eu oro nesse momento por essa juventude. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante aqui homens, mulheres do Senhor, para que o Senhor levante nessa noite pastores, reaviva o chamado missionário, o chamado pastoral, o chamado do serviço, porque quem não serve, não serve, quem não trabalha, dá trabalho. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor levante os vocacionados essa noite. O Senhor chamou a sua igreja com um propósito de te obedecer, mas obedecer de maneira radical, assim como Pedro lançou as redes pela tua palavra. Nós oramos essa noite, Deus, para que chamados aqui sejam avivados em nome de Jesus.